Olá pessoal, eu sou o Flávio Hirai, médico oftalmologista da Clínica Ver Mais. Estamos com mais outro episódio aqui do nosso podcast Pode Ver Mais. E esse episódio é um episódio onde nós vamos tirar as dúvidas dos nossos seguidores. Né, Fátima? Exatamente. O pessoal tem participado bastante, hein? Bastante, a gente tem recebido muitas dúvidas, muitas perguntas, e eu faço aqui o papel Você representa a turma aí. da audiência, É né? isso aí. Eu vou fazer as perguntas É isso e eu aí. aprendo também. Então, vamos lá, Fátima. Vamos responder aqui a turma, porque... E estimular, né, o pessoal a perguntar mais. Sempre que quiserem, Exatamente. podem entrar nas redes e perguntar. Bom, a gente teve muita pergunta sobre a cirurgia de pterígio. Eu até não sei se eu falo certo o nome, né? É isso aí mesmo, pterígio. E se ele volta, ou seja, depois que você fez a cirurgia, se corre o risco de voltar. Então, vamos lá. O que é o pterígio, Fátima? O pterígio é uma pelinha, vamos dizer assim, que cresce normalmente no canto do olho. Então, vamos para o pessoal entender. Ele sai da parte branca do olho e começa a invadir a parte preta do olho, a parte mais escura. Então, tecnicamente falando, ele sai da conjuntiva, na verdade é uma extensão da conjuntiva, e começa a invadir a superfície da córnea. Né? Então, o pterígio é essa pelezinha, o pessoal fala carne crescida, carne esponjosa, ele tem vários termos aí que o pessoal traz pra gente no dia a dia. Mas o nome certo é pterígio. O pterígio é uma doença que é extremamente comum no Brasil. Né? E ele está diretamente relacionado à exposição do sol. Ah, é? Exposição solar. Tá? Então, se você for pro norte do nosso país, na região da Amazônia, Amazonas, o Amapá, muita gente tem pterígio. Muito mais do que o pessoal na região sul, sudeste. E se você pegar países do hemisfério norte, tem pouquíssimo pterígio. O Brasil tem muito mais pterígio do que esses outros países, porque tem a ver com o sol. tem muito a ver com o sol mesmo, tá? Pterígio, qual que é o tratamento disso daí? O tratamento é cirúrgico. Não existe outro tratamento. Não adianta a gente pingar colírio, não adianta aumentar o grau do óculos, né? Não adianta tomar nenhum medicamento, o tratamento dele é cirúrgico. A gente faz uma retirada dele, né, que o nome técnico é ressecção, ou como se fosse uma raspagem. A gente, obviamente, anestesia o olho tudo e a gente resseca isso daí. Mas qual que é o problema? O problema é justamente isso que o pessoal perguntou. Ele pode voltar. E ele volta com uma frequência até que alta. Em alguns casos, em até 50% dos casos, em alguns lugares, mostra que esse pterígio ele pode recidivar, ele pode voltar. E qual que é o problema de voltar? Se ele volta e a gente tem que reoperar, essa cirurgia tecnicamente já fica mais difícil. A segunda cirurgia seria mais complicada. Sempre quando você faz uma cirurgia e você tiver que reintervir, fazer uma outra cirurgia, e aí independe de que parte do corpo. A reintervenção ela é sempre mais difícil do que a cirurgia anterior. Tá? Então, se operou uma vez, ficou ruim, você vai ter que operar de novo, já é mais difícil. Se você tiver que operar mais uma vez, já é mais difícil que a segunda cirurgia. E assim por diante. Então, a reintervenção é mais complicada. Então, o que a gente faz? A gente só indica a cirurgia quando realmente precisa. E quando realmente precisa? Normalmente é porque ele incomoda muito, né? Pode até ser esteticamente, mas principalmente se ele irrita muito, ou se ele começa a ameaçar a tua visão. Tá. Porque, obviamente, é uma coisa que está invadindo a parte central do seu olho. Se invadir de fato, a tua visão também vai ficar ruim, né? Então, antes disso, a gente faz a intervenção e retira o pterígio. Tá bom? Então, isso aí é uma doença que tem e é muito comum no Brasil. Tá? Bom, mudando de assunto agora, a outra dúvida foi de um dos episódios que a gente teve aqui. A gente falou já sobre lente de contato, mas veio muita dúvida da forma correta. Eu sinto que as pessoas têm muita dúvida ainda da forma correta de usar a lente de contato. Então vamos lá, lente de contato. Primeira coisa, o ideal é que você tenha um profissional que te oriente no uso da lente de contato. Tá? No nosso caso, o oftalmologista. Tá?
Então, ele oriente você a usar lente de contato. Existem vários tipos de lente, mas nós vamos falar aqui da mais comum, que é a lente gelatinosa, né? Obviamente, dentro das gelatinosas tem aquelas lentes de uso diário, né? De troca diária, de troca quinzenal, troca mensal, até troca anual. Mas, basicamente, o que você precisa entender sobre lente, novamente aqui revisando. Primeira coisa, você precisa saber colocar e tirar. Você. Não adianta ser uma outra pessoa. Você tem que saber colocar e tirar, tá? Porque em algumas situações você vai estar sozinho. Né? Você vai estar sozinho e você vai ter que colocar essa lente de alguma forma, vai ter que retirar essa lente num caso mais urgente, né? Se o olho começar a irritar ou cair um cisco no olho, você tem que retirar a lente. Aí você vai ter que saber fazer o procedimento você mesmo, tá? Então esse é um ponto. Segundo ponto. Lente não combina com nada em termos de produtos. Não é bom água, não é bom soro, não é bom nenhum tipo de chazinho caseiro, tá? Existem soluções multiuso próprias para lente de contato e são essas soluções que devem ser utilizadas. Por quê? Porque a lente de contato nada mais é do que um cisco no seu olho. E o principal risco que isso pode ter é de causar uma infecção. Só que, qual que é o problema, Fátima? As infecções causadas pelas lentes de contato no olho podem ser gravíssimas. Eu até às vezes falo para os meus pacientes, falo, olha, você toma cuidado que com lente de contato você só tem uma chance, que é essa. Às vezes você não vai ter a segunda, de tão grave que pode ser a infecção, tá? Então, utilizar os produtos de limpeza, saber fazer a higienização, saber fazer o armazenamento correto das lentes, né? O estojo que você utiliza para as lentes de contato, trocar esse estojo, o ideal é a cada 3 meses você trocar, realmente você descartar esse estojo, ter um estojo novo, fazer a higienização do estojo. Muitas vezes é bom você até tentar esterilizar o estojo, você pode ferver o estojo na água para tentar esterilizar, tá? E uma das coisas que a gente pede realmente é para evitar o contato das lentes ou do estojo com a água, tá bom? Seja água de torneira, água de chuveiro, água de piscina, de lagoa, de açude, de represa, de qualquer tipo de água. Por quê? Existe uma infecção em especial que nós temos muito medo e que está muito relacionada ao uso de lente de contato, que é a infecção por uma ameba, que é a cantameba. E essas infecções são realmente muito graves e muito difíceis de tratar. Tá? Então, e a ameba é um bicho que vive em água. Água água do chuveiro, água de piscina, mar, tudo isso daí. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Mas o importante é sempre ter uma orientação com um profissional. Ótimo. E aquelas lentes coloridas, que às vezes a pessoa quer pôr eventualmente para uma fantasia, uma festa, enfim. Precisa de acompanhamento médico ou é só comprar na internet? Precisa. Infelizmente, hoje você compra lente em qualquer lugar, né? Mas, de novo, é uma lente de contato. E, de novo, é um cisco no teu olho, tá? Então, é importante também ter orientação, porque os cuidados são os mesmos. Independente se a lente é uma lente que vai corrigir seu grau, se é uma lente colorida para fins estéticos ou uma lente pintada para fazer a brincadeira do Halloween, entendeu? Então, todas essas são lentes e elas precisam ter essa orientação justamente para você proteger o teu olho e não ter problemas. Mesmo que você for usar assim um dia só, por exemplo. Mesmo que for usar um dia só. Às vezes, esse um dia pode causar um problema. Né? Exatamente. Então, qualquer tipo de lente tem que ter orientação. Ótimo. É bom saber, as pessoas estão curiosas com isso. Bom, vamos mudar de assunto, né? Existe algum estudo porque a gente ouve muita coisa sobre isso, mas existe algum estudo que conclua que a alimentação pode influenciar diretamente na saúde dos olhos? Aquela história, comer cenoura faz bem para os olhos, né? Na verdade, assim,
A alimentação, ela é importante para tudo, tá? E aí, vamos pegar a parte científica. Essa é a parte que eu gosto de falar. Cientificamente, existem 2 tipos de estudo que são muito difíceis de você fazer, tá? Para você provar as hipóteses, provar uma tese. É estudo com alimentos e estudo com medicamentos, tá? Por quê? Porque varia demais. Eu digo estudo de medicamento, não os testes que eles fazem para medicamentos novos e tal, mas tipo, eu pegar uma população e testar qual tipo de suplemento ou medicamento eles tomam para ver se desenvolve ou protege alguma doença. Tá. Porque a gente estuda coisas a pessoa no dia a dia. E aí eu pergunto para você, Fátima, me fala o seu cardápio da última semana. Você pode até anotar, Fátima, entendeu? Mas vai ser completamente diferente do meu. Que vai ser completamente diferente de outras pessoas. E aí, como é que você vai falar que o brócoli que você comeu foi o mesmo que o meu, que veio da mesma horta e ele protegeu você e não me protegeu? Entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Cientificamente falando, é difícil você comprovar muitas coisas, tá? Mas a gente sabe, já por estudos que são feitos há muito tempo, que existem algumas vitaminas, por exemplo, que são importantes, algumas substâncias que são importantes para os olhos. E a vitamina uma das mais importantes para o olho é a vitamina A. E aí vem a história da cenoura, né? A vitamina A, ela foi estudada já há muito tempo, e a gente sabe que a deficiência de vitamina A, por exemplo, ela causa cegueira noturna. Então, uma pessoa que tem deficiência de vitamina A, ela tem mais dificuldade de enxergar no escuro, né? Em locais com baixa luminosidade. Outra coisa que a deficiência de vitamina A pode causar é olho seco. A pessoa pode desenvolver olho seco por falta de vitamina A. Tá? Então, existem outras substâncias que possuem os antioxidantes, né? Então, os antioxidantes, eles são importantes para justamente fazer o funcionamento, o olho funcionar melhor. E aí a gente fala principalmente do fundo do olho, da parte da retina, né? Então, tem alguns suplementos, tipo a luteína, a zeaxantina, que são importantes, o zinco é importante. Então, são essas substâncias que muitas vezes a gente consegue adquirir na alimentação, às vezes não, né? E às vezes precisa de suplementação, que leva, então, à importância da gente entender o que a gente precisa comer ou não para ficar saudável em relação à saúde ocular. Resumindo, o que é bom para o seu organismo é bom para o seu olho também. É o que eu imaginei. Exatamente isso. O pessoal pergunta, no final a gente fala, o que é bom para você comer? É aquela história, né? Tem que comer variado, tem que comer saudável, teu prato precisa ser colorido. Então, se vai ser bom para o seu organismo, acaba sendo bom para o seu olho também. Porque você vai cuidar da saúde como um todo e eu imagino que a visão está ligada a isso. É o que a gente orienta, tá bom? O que mais? A gente teve aqui algumas perguntas sobre telas, porque hoje em dia as telas fazem parte do nosso dia a dia de uma forma assim, sem volta, né? Então, a gente teve perguntas assim, sobre o tamanho, se uma tela de maior tamanho, por muitas horas, pode prejudicar a visão. Não, o tamanho da tela, ela não influencia. Não, ela não influencia. Toda essa conversa em relação à tela, ela é muito mais ligada ao conforto do que o fato dela prejudicar o olho em si. Entendeu? É muito mais pelo conforto. Então, às vezes você usa uma tela maior porque fica mais confortável, porque a letra fica maior, as figuras ficam maiores, então fica mais confortável para você olhar, tá? E a tela menor é um pouco mais desconfortável porque as letras são menores, né? E aí vem junto a distância. Que seria a próxima pergunta. Exatamente. Também não adianta você ter uma tela gigante,
muito próxima de E você você. ficar colado É. nela. É. E não adianta você ter uma tela muito pequena, muito distante, porque senão você também não enxerga. Então é muito mais pelo conforto do que isso ser prejudicial ou não. Existe uma distância mínima? Não, Não. não. O que a gente orienta é o seguinte: quanto mais longe você fica da tela, menos você vai ter que forçar a tua visão para focar. E esse Entendi. teste você pode fazer em casa. Você pega a palma da tua mão, coloca ela um pouco distante, né? E aí começa a aproximar. Você vê que a hora que você está aproximando a palma da sua mão, você tem que forçar mais o teu olho para focar. E isso acontece com as telas. Então, quanto mais próximo você fica da tela, mais você tem que forçar a sua visão para focar. E, consequentemente, você acaba cansando mais. Né? Então, quanto mais distante você colocar, mais confortável Mais você confortável vai É. ficar. Não é que faz mais mal, vai Não. ficar mais fica. confortável. Exatamente. Tá. Aqueles óculos com filtro de luz azul ajuda realmente a visão de quem trabalha no computador? De novo, é muito mais pelo conforto do que por ser prejudicial ou não. Tá? Esse negócio da luz azul é super, super, super controverso, porque hoje o pessoal coloca muito, né, no óculos. Mas a luz azul, na verdade, ela é presente toda hora. Não é só tela que tem luz azul. O raio de luz do sol tem luz azul, né? Porque são os componentes da luz branca. Então você tem lá o raio azul, o vermelho, o verde, o amarelo, o laranja, tal. Tudo isso eles compõem a luz branca. E a luz branca você tem naturalmente vindo do sol. Então não vai ser a tela agora que vai acabar prejudicando a nossa visão. O que acontece é o seguinte: existem alguns estudos em animais que mostraram que a luz azul ela pode dar algumas alterações em algumas células no fundo do olho, tá? Mas não existe nenhuma evidência científica de fato falando que a luz azul prejudica o olho diretamente, Ah, tá. tá? O que tem em termos de estudo com luz azul? Eles viram que a luz azul, por exemplo, ela pode interferir no seu ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o nosso ciclo diário, de você dormir, acordar, fazer tuas coisas, dormir, acordar, entendeu? Sim. Esse é o ciclo circadiano. Então, isso pode ter uma certa interferência por causa do excesso de luz azul. E aí uma das coisas que o pessoal orienta é, por exemplo, evitar a tela antes de dormir. Tá? Para você, teoricamente, ter um sono melhor. Tá bom? Mas diretamente pro olho não, mas pode ajudar um pouco no conforto. E tudo quando isso daí. diz tela, não é só computador, televisão também tem que ser evitada Aham. antes de dormir. Tá. E os famosos óculos para descanso? Eu lembro quando era criança, tinha muito isso. Ah, eu uso óculos para descanso. Ele serve para alguma coisa? Então, O que é um óculos para Então, descanso? você sabe que esse é um conceito que eu pessoalmente mudei muito. Né? Eu achava isso aí a maior besteira quando eu era mais jovem lá, atendia, eu falava, né, isso aí é besteira, é um óculos muito fraquinho. Mas você sabe que até frequentando congressos no exterior e conversando com o pessoal, pesquisadores de outros países, eu acabei mudando um pouco esse conceito justamente porque o nosso dia a dia mudou, né, Fátima? Sim. A gente não usava muito a nossa visão de perto do jeito que a gente usa hoje. Sim, sim. Principalmente por causa do telefone. Porque o computador, você precisa estar sentado numa sala, em algum lugar, para você abrir um computador, um laptop, um notebook, ou sentado numa sala para... Agora o celular não. É toda hora, em qualquer lugar. Então, essa demanda da visão de perto aumentou muito. E o que a gente tem visto é um aumento de queixas em relação ao excesso do uso da visão de perto por pessoas mais jovens. Então, a gente acaba prescrevendo mais esse óculos de descanso, entre aspas, para dar justamente mais conforto para as pessoas. Ah, tá. E esse é um conceito também que acabou mudando aí nos últimos anos, até conversando com gente de fora, por causa dessa demanda aumentada. Mas o que é um óculos de descanso? É um óculos que ele vai te ajudar a enxergar melhor de perto. Ele vai te dar mais conforto de perto. Então não é um grau muito alto. Tá? É um grau baixinho que você usa para o computador. Você não precisa usar ele no dia a dia.
Você não vai precisar usar ele para andar, para caminhar ou para dirigir. Você vai utilizar ele mais quando estiver na frente da tela, ou você vai fazer uma leitura prolongada. Tá. Tá bom? Agora, uma pergunta que uma vez eu até fiz aqui e também mandaram para gente, né? Que eu acho muito engraçado. Aqueles óculos prontos de farmácia, a gente pode usar? Então, eu acho que até comentei aqui num dos episódios, né? Assim, mal não faz, tá? Ele serve como se fosse uma lupa, vamos Sim. dizer assim. Tá. E o problema, acho que eu comentei da outra vez também, é que normalmente o seu olho direito vai ter um grau e o olho esquerdo ele é diferente do direito, vai ter um outro grau. E esses óculos eles são feitos sempre no mesmo grau nas duas lentes. Né? Então pode ser que dê um pouco de desconforto na hora de usar. Mas ele não vai prejudicar, você não vai ficar cego por causa de usar um óculos desse. Tá? Às vezes numa emergência, né? Eu mesmo, já aconteceu comigo, eu estava viajando, eu não tinha o óculos, perdeu, né? tive que arrumar um desse para poder ler. Tá? Mas basicamente é isso. Tá bom? Tá bom. Eu acho que hoje a gente tirou várias dúvidas aqui, hein? Então, aí você que está ouvindo a gente, que está acompanhando, tem dúvida como essas, manda para cá. Sempre a sua dúvida sempre vai ser de alguém também, né? E siga as nossas redes sociais, acompanhe e que a gente está aqui para esclarecer você. É isso aí, seguir as redes sociais do JJ, né, da Clínica Ver Mais, no Facebook e no Instagram, e o nosso podcast que está no Spotify e também no YouTube. Exatamente. Tá bom? Legal. Obrigado.